Que bênção, meus amados. Que bom a gente estar na casa do Pai. E é bom a gente lembrar que a gente é fruto do amor do Senhor. É bom nós lembrarmos que nós somos frutos da graça de Deus. É bom a gente lembrar e trazer a memória, não valorizar tanto, mas só lembrar, só trazer a memória, a obra de Deus na nossa vida. O que seria, de nós se não fosse o Senhor? O que seria das nossas famílias se não fosse a graça do nosso Deus? Então isso nos leva a ter um coração agradecido, Isso nos leva a olhar para tudo que acontece na nossa vida e ter um coração agradecido. Eu estava conversando com um irmão essa semana, e eu estava dizendo para ele, ele estava compartilhando quanto ele estava com dificuldade de permanecer na fé, e dificuldades, tudo parecendo dar errado na vida dele, e ele contando algumas situações. Ele disse assim: pastor, eu saí para ir na igreja, furou o pneu. Eu saí para fazer tal coisa, pensando, domingo eu vou na igreja. Daí eu dei uma ralada no carro. Daí a minha esposa começou a brigar comigo. E aconteceu isso, aconteceu aquilo. Alguém já passou por isso ou não? 2. Vou levantar minha mão aqui também. Às vezes dá uns negócios assim no nosso coração. Mas eu ouvindo ele, eu vendo que não é que é uma pessoa que não quer buscar Deus, mas está passando algumas situações e não tem discernimento. E às vezes não sabe o que fazer diante de uma situação dessa, não é forte o suficiente para lidar com uma situação dessa. E eu disse para ele assim: você acha que o meu pneu não fura? Você acha que o pneu do meu carro não fura? Eu estava indo lá na chácara que nós íamos ficar de oração, dar uma olhada no lugar como que estava. No meio do caminho meu pneu furou. Mas sabe o que eu fiz? Eu parei, troquei o pneu e segui o trecho. Estava saindo, dar uma volta com a minha família, beleza, que bênção sair com a família, vamos lá comer um lanche. Não vi o abençoado do poste, tem uma ralada no carro, também ralei o carro, tem que arrumar. E aí? Sou amaldiçoado por isso? Claro que não. Vai lá, ajeita o carro, dá para arrumar o carro? Dá. Não dá para arrumar o carro? Deixa com a porta ralada então, quando der a gente arruma, vamos seguir o trecho. É isso que a gente tem que trazer à nossa memória, é isso que a gente tem que trazer no nosso coração, tanto nos momentos de grandes bênçãos na sua vida, que você considera talvez o momento mais abençoado, quanto nos momentos que você considera um dos momentos mais difíceis que você tem passado. Segue o caminho, continua, não para. Tem alguns momentos que a gente vai a passos mais largos, mais rápidos, mas tem alguns momentos que a gente vai devagarzinho, não tem problema, continua. Então eu disse para ele: meu irmão, fica firme com o Senhor, não coloca o Senhor, não é o Senhor que furou o seu pneu, você não é amaldiçoado por isso, só arruma o pneu e segue, vai para a igreja, vai buscar Deus, continua orando, continua buscando o Senhor. E a graça de Deus, porque a gente olha no sentido que talvez o inimigo está nos prejudicando, mas se for Deus que está nos livrando, A gente olha para um lado que a gente está falando assim, é culpa de Deus, é que Deus está acontecendo alguma coisa comigo, o que está acontecendo, o diabo está me pegando. Não, e se Deus está te livrando? E se naquele momento aquele pneu furou porque estava te protegendo de outra coisa? Você não sabe. Então é aí que se aplica aquela palavra, Em tudo, dê graças a Deus. Amém? Você pode dar graças a Deus? Você pode agradecer? Obrigado, Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Estão abertas as inscrições do encontro com Deus. Meus irmãos, vai ser agora em fevereiro, o nosso encontro. Já está abertas as inscrições, Timidamente a gente está ainda divulgando. O encontro vai acontecer, de qualquer forma ele vai acontecer, tá bom? Então já está agendado, está tudo certo, Eu até já quero que você saiba disso. Pastor, mas se der um negócio que não puder lá usar a chácara, nós vamos fazer aqui na igreja. Nós não vamos deixar de fazê-lo, ele vai acontecer. Então esse encontro vai acontecer agora, em fevereiro, no final do mês de fevereiro, está marcado para os últimos 2 fins de semana. As pessoas que querem participar desse encontro podem ir, fazer a sua inscrição. E pensando nisso, a gente sempre tem um coração missionário, como igreja. E a gente está organizando, não só aqui em Corbélia, mas em vários dos nossos campos missionários,
né? Hoje a gente está acontecendo aqui 8 cultos simultâneos, dá um glória a Deus aí, 8 cultos simultâneos. Eu normalmente falo 7 porque eu esqueço de contar Corbélia, contando Corbélia é 8 cultos simultâneos. E a gente sempre tem um coração missionário, então a gente está organizando uma promoção de pizzas, tá bom? Que vai ser entregue, vai ser vendida agora para ser entregue no primeiro sábado de fevereiro. Então eu gostaria de contar com o apoio de vocês, né, de vender essas pizzas. Eu fiz inicialmente aí vales para 300 pizzas. Então aonde a gente vai investir esse dinheiro? Todo no encontro. Nós vamos colocar esse recurso para a gente poder, né, facilitar, né, e ajudar para que esse encontro aconteça, financeiramente seja mais viável. Então aí você pode ajudar. Pastor, mas eu tenho condição de pagar a minha inscrição, mas nós somos uma família, né? Colabora, ajuda. Não quer vender? Come essas pizzas. Né? Não quer vender? Come elas, né? Vai lá, você vai ser muito abençoado por Deus, com certeza, né? Nós estamos com os bloquinhos ali no fundo. Então eu só vou pedir a gentileza, quando você pegar o seu bloquinho, você precisa deixar ali o seu nome, que você está com aquele bloquinho, para a gente saber que ele está com você. Tá bom, meus irmãos? Combinado? E hoje também a gente fecha a inscrição para os laranjinhas, aqueles que vão trabalhar no encontro, que vão servir. Então as pessoas que estão aqui me escutando, que ainda não se inscreveram, os critérios para você trabalhar é você ter terminado a escola de discípulos, concluído ela. Nesse encontro especialmente, você não precisa ainda ter sido consagrado líder de célula para ir trabalhar, mas você precisa então ter concluído a escola, né, tá com os critérios em ordem, né? Por exemplo, casamento. Tem pessoas às vezes que ainda não regularizaram seu casamento, se não estão casados mesmo, não podem ir trabalhar. E também se não estão ativos de uma célula, não está participando de uma célula, não tem como ir trabalhar, porque o encontro ele está focado na nossa organização das células. Então precisa ser alguém que está vinculado mesmo à igreja, mesmo que não seja líder de uma célula, mas uma pessoa que está ali se dedicando, está envolvida, comprometida. É a oportunidade de vários irmãos aí que desejam, né, serem laranjinhas. É uma grande oportunidade, é uma honra muito grande nós estarmos servindo nesse tempo, um lugar precioso, 3 dias maravilhosos na nossa vida, também servindo a Deus, servindo as pessoas, né? Se você fizer essa pergunta, como que a gente serve a Deus? Que a gente não vê. Alguém já viu a Deus aqui? Então a gente serve a Deus servindo as pessoas. É por isso que se torna tão abençoado você estar num lugar, seja onde for, servindo pessoas, ali você também está servindo a Deus. E esse também é o encontro com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem fogo aí? Abra lá comigo em Lucas capítulo 14. Sempre tenho dito também, você tem a oportunidade aqui na tua casa, na tua família da fé, de exercer o seu ministério. Você tem um chamado de Deus, você tem algo que Deus colocou no seu coração, você quer desenvolver, né, alguma coisa particular, um dom que você quer exercitar na vida da igreja, tanto se envolvendo nos ministérios, quanto de repente fazendo alguma coisa que ainda não é feita. Você tem liberdade, tá bom? É só falar comigo, né? E se você tem isso mesmo no coração, né, entender que é um chamado do Senhor, vamos direcionar, vamos orientar você e te ajudar nisso. Lucas 14, versículo 28, vamos lá, Lucas, fala comigo assim: a riqueza do mundo está mudando de mão. Agora fala como se você acreditasse nisso aí, fala assim: a riqueza do mundo está mudando de mão e está vindo para minha. Glória a Deus, né? Aleluia. Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim, ó: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém. Pai, em nome de Jesus, conduz esse tempo, Pai amado, na Tua palavra, que o Senhor venha edificar as nossas vidas, Pai, a obra que o Senhor começou em nós, eu tenho certeza que o Senhor vai concluir, Deus.
abençoe o teu povo, derrama sobre a vida deles nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Bom, meus irmãos, quem não estava aqui no domingo passado, até quero pedir para você talvez entender um pouco mais essa mensagem, volta lá, está na internet, está no YouTube, A Riqueza do Mundo está mudando de mão, assista essa mensagem, e aí eu vou dar sequência a ela hoje, para te ajudar. A intenção, eu só reforçando aqui, nesse tempo de oração que nós tivemos como pastores, eu senti um direcionamento muito forte de Deus, de poder compartilhar com vocês e ajudar vocês. Não estou ministrando sobre recursos, sobre dinheiro, porque a igreja nesse momento está precisando de dinheiro, alguma coisa assim, ou alguma intenção escusa, de maneira alguma. Eu sinto que nesse tempo é um tempo que Deus quer nos ajudar, quer liberar sobre nós, quer derramar sobre nós algumas bênçãos, e eu preciso compartilhar isso com você, tá bom? Então, financeiramente, a gente tinha falado um pouquinho sobre organização financeira, e a Bíblia fala sobre isso. É importante você saber, e eu citei isso domingo passado, que um dos assuntos que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro. Aliás, é um dos assuntos que você também mais fala, é sobre dinheiro, querendo ou não, é uma das coisas que você mais fala. E é um alerta de Deus para nós, para que a gente venha lidar com o dinheiro da maneira certa. Porque o dinheiro também, ele está muito relacionado ao poder, não é verdade? O dinheiro está relacionado ao que é poder. E as pessoas são capazes de matar uns aos outros por causa de dinheiro, por causa do poder. As pessoas são capazes de destruir famílias por causa do dinheiro. Então nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro, nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro na nossa casa, e também precisamos aprender a prosperar com aquilo que Deus colocou na nossa mão, porque o que Deus colocou na sua mão, no primeiro momento pode ser até pequeno, mas não é amaldiçoado. A semente que Ele colocou na sua mão, ela pode até ser uma pequena semente, mas ela não é uma semente amaldiçoada, é uma semente abençoada. E uma das coisas que eu vejo Deus fazendo, hoje a gente estava conversando sobre isso, quando Ele deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo, e o povo estava no deserto, mas mesmo no deserto, Deus estava com eles, e Deus estava abençoando a vida deles. Olha só, eles não tinham um banquete para comer, mas eles tinham o pão de cada dia, mas mesmo assim eles eram as pessoas mais prósperas daquele lugar. Tinha dinheiro sobrando até para fazer bezerro de ouro, olha só, e incomodou a Deus isso aí. Mas em um momento que eles vão construir o tabernáculo, é feita uma oferta no meio do povo, ao ponto que Moisés já fala assim, tá bom, é o suficiente, não precisa mais tanto recurso que foi destinado para aquele propósito. Aconteceu a mesma coisa também lá com Salomão, quando ele foi construir, Davi, que juntou as coisas para construir o templo de Salomão, que era o seu filho. A mesma coisa aconteceu. Ou seja, Deus sim vai abençoar a nossa vida, e nós precisamos às vezes mudar algumas chaves dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, porque a gente mede a nossa circunstância pela situação, pelo lugar que a gente está. E se o povo de Deus medisse a vida deles, abençoado ou não, por eles estarem no deserto, eles iam dizer, não, nós estamos amaldiçoados. Mas não, eles não eram amaldiçoados, eles eram abençoados. E aí Deus pega lá 2 pessoas que Ele ungiu, um deles eu lembro o nome, Bezalel, e aí Deus fala assim, que Ele ungiu eles com criatividade, para poder construir tudo aquilo que era preciso no templo. Ou seja, Deus te capacita. Quando você se entrega para Deus, quando você está com o Senhor, que é a base da sua vida, Ele te capacita, Ele te dá a capacidade. Então você é a pessoa mais capacitada dessa cidade. Você pode receber de Deus coisas que você nunca pensou e imaginou que você faria de repente, que vai trazer bênção para a tua casa, vai trazer bênção para as pessoas que estão ao seu redor, que vai prover o pão seu de cada dia. Então Deus revestiu você de capacidade. Olha para a sua mão e diga assim comigo: Deus me revestiu de criatividade e de capacidade. Só que de fato a gente aprendeu a lidar com o recurso de uma maneira muito errada, tanto amaldiçoando o recurso, porque a gente fala mal de coisas que são bênção na nossa vida,
E a gente não interpreta que na verdade o que é mal é você amar o dinheiro, é você fazer de tudo por causa do recurso, do dinheiro. Mas você ter as condições financeiras, isso não é mal. Você saber lidar com ele. Agora, o primeiro conselho que eu quero continuar um pouquinho da mensagem da semana passada. O primeiro conselho que eu quero dar para você é a organização financeira. Você tem que aprender a se organizar. Talvez você não teve ninguém para te ensinar, mas você pode contar com a graça de Deus. Você pode contar com muitos irmãos que podem dar bons conselhos para você. Aprender a se organizar financeiramente, fazer um planejamento. Opa, como que é esse planejamento? Resumindo, um basicão é: quanto que eu ganho? Então eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Eu não preciso me conformar com essa situação, mas eu posso estar contente em toda e qualquer circunstância. Você entendeu a diferença ou não? Entendeu a diferença? Você não precisa se conformar, não, vou viver assim pro resto da minha vida, não. Você pode dizer assim: opa, esse momento eu não estou nos melhores momentos, mas eu me planejei, eu me organizei, e eu vou viver diante das minhas condições. Não queira viver conforme as redes sociais mostram para você que você tem que viver. Não queira viver como aquele artista que você vê os filmes, as coisas, que fala: vou viver como ele. Não, viva na sua realidade. Viva com os seus pés no chão, mas viva com o seu coração no céu, sabendo que o seu Pai é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas esteja contente com o que você tem. O que é? O maná, é água, é a codorninha. Então tá bom, estou contente, mas eu sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso imaginar, pensar. Então o princípio é esse. Quanto que você tem de recurso? Você tem que gastar menos. A sua vida tem que ser encaixada em menos. Primeira coisa então, primeiro conselho é organização financeira. Pé no chão, tenha o seu pé no chão, mas não seja incrédulo não. Fica com o seu coração lá no céu e deixa Deus conduzir os seus passos. Então às vezes você precisa se reorganizar agora, pegar seus provendos aí e se organizar. Colocar no papel, anotar. Tem gente que fala assim: eu não quero nem ver a fatura do cartão de crédito para não ver como que está, para não me entristecer. Mas não pode te entristecer, você tem que encarar ela, você tem que resolver e organizar isso daí. Então às vezes você vai baixar um pouquinho o padrão, mas você vai viver na sua realidade e Deus vai te abençoar e você vai poder dar passos mais firmes e consistentes na sua vida. Segundo conselho que eu quero dar para você: o autocontrole. Nós vivemos numa nação descontrolada, totalmente descontrolada, que sempre é assediada a gastar mais do que precisa. Então nós estamos todo momento sendo assediados, né? A Márcia, eu falei assim: amor, falei do cachorro quente, falei do lanche, falei de um monte de coisa, falei do joguinho, mas esqueci de falar da loja 10 domingo passado. Ela não é? Fala assim: não, eu vou lá comprar na loja 10, é mais barato. Mas daí você não compra 10, você compra 200. Você vai lá na loja 10 e gasta 200. E deixa anotado lá ainda um pouquinho para o mês que vem. Você tem que ter autocontrole. Uma das coisas que eu não posso ver é aquelas tigelinhas de cozinha. Eu acho que se eu fosse mulher eu ia viver em bingo de Tupperware. Porque um negócio que eu gosto é a tal da Tupperware, não é verdade, amor? Não a Tupperware em si, que eu não tenho coragem de comprar um pote daquele. Mas aquelas coisinhas de organização eu gosto disso aí. Entramos naqueles R$1,99, a Márcia vai para um lado, eu vou nos negócios de cozinha. Olha que potinho bonito. Autocontrole. Nem tudo que os seus olhos veem, realmente você precisa. Então quando a gente traz para nós o autocontrole, eu quero te dar um versículo bíblico para isso. Cantares capítulo 2, versículo 15, fala para a gente tomar cuidado das raposinhas. Quem são as raposinhas? E a Bíblia fala assim: as raposinhas vêm, são pequenininhas, mas elas destroem todo o vinhedo, todo o parreiral de uva. O que significa isso? São as pequenas coisas que vão gerar os grandes resultados na sua vida, mas também são as pequenas coisas que vão fazer as grandes destruições na sua vida. E se você começa a prestar atenção: opa, quem são as raposinhas na minha vida agora?
Quais são as raposinhas que eu tenho? A raposinha é o crediário que eu tenho naquela loja lá. Eu preciso parar com isso porque eu não tenho controle. A raposinha que eu tenho é meu cartão de crédito. O cartão de crédito é uma benção se você sabe usar, mas se você não sabe usar, é um terror na sua vida. A raposinha que eu tenho é tal coisa, é o lanche, é a loja 10, não importa o que seja. Mas você identifique quais são as raposinhas e você começa a trazer ordem para a tua vida. Mas pastor, Deus está nisso? Claro que Deus está nisso. Ele está dizendo para você, planejamento, você vai começar uma construção, planeja para que você não seja envergonhado e fique aquele elefante branco sem terminar. Qual que é o planejamento? É a tua família. Qual que é o planejamento? É a tua casa. Porque muitas coisas que a gente está sofrendo hoje, não é porque Deus nos amaldiçoou, foi porque a gente fez uma má gestão do que Deus nos deu. Porque a gente administrou de uma maneira errada aquilo que Deus colocou na nossa mão. Até mesmo, por exemplo, às vezes a saúde. Às vezes você descuidou da tua saúde, viveu sempre não cuidando da saúde, chega lá, determinada idade, você está tudo estourado, arrebentado na saúde. Por quê? Porque você não cuidou do que você deveria cuidar. Às vezes tem pessoas que estão lá com problemas sérios de saúde no pulmão. Glória a Deus, hoje é uma pessoa de Jesus, mas fumou 20, 30 anos. Então não geriu bem a vida, não cuidou bem da vida. E assim outras circunstâncias, outras situações, principalmente com aquilo que a gente tem na nossa mão, na nossa casa hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você ficar em paz. A tua casa é uma bênção. A mesa que você senta lá com a sua família para você comer é uma bênção. O alimento que você tem na sua casa é uma bênção. O teu recurso que você tem na sua casa hoje é uma bênção do Senhor. Comece a agradecer e a honrar a Deus e trabalhar com aquilo que você tem hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai te levar para um nível ainda melhor, mas seja comprometido e fiel com o Senhor. Então, autocontrole, apanhe essas raposinhas aí, em nome de Jesus. Terceiro conselho, está em Hebreus 13, versículo 5, diz assim, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que você tem. Olha que é um versículo da Bíblia isso aqui, está escrito para nós, uma carta de amor de Deus para nós, dizendo, olha, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que você tem. O que você tem? Eu tenho um pardal para dar água, beleza, seja feliz com ele. O que você tem? Seja feliz, seja grato a Deus de todo o coração. Satisfeito, mas não conformado. Dá passos em direção ao seu futuro, né? Volta àquela frase que eu disse semana passada: ganhe o máximo que você puder, guarde o máximo que você puder e dê o máximo que você puder. Quarto conselho, faça uma reserva. Aprenda. Esse é um segredo da bênção na sua casa. Aprenda a fazer reservas. Como que você faz reserva? Hoje você faz uma reserva. Hoje você pode começar a fazer uma reserva. Tenta, por exemplo, esse mês fazer uma anotação das coisas que você gasta que é supérfluo. Pastor, mas eu não gasto com supérfluo. Olha que você pode estar gastando supérfluo. Dá uma caçada que você vai encontrar. Talvez você vai se assustar com a quantidade de dinheiro que você gasta supérfluo. Só com o que você gasta supérfluo. O que é supérfluo? É aquilo que não é necessário para você viver. Só com o que você gasta supérfluo, talvez dá para você fazer já uma reserva. No final do ano, você já tem o salário de um mês guardado. Para que essa reserva? Para no dia mau, no dia ruim, no dia que as vacas magras comeu as vacas gordas. Como aconteceu lá no Egito, as vacas magras comeu as vacas gordas. Nesse dia você não precisa se endividar. Você não precisa ir lá fazer financiamento e refinanciamento do financiamento que você tinha. Mas você tem uma reserva que você não usou de uma maneira indevida, mas ela agora está te socorrendo. Ela está ajudando a você não se endividar. Então como que você faz essa reserva? Guardando dinheiro. Pastor, mas hoje eu não tenho como guardar dinheiro. Então faça um planejamento
reorganiza a sua vida, coloca a mão e ora pelo seu planejamento, coloca ele em prática, pede a graça de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar e que você fará a sua reserva. E a sua reserva, meu querido, ela vai te ajudar no dia difícil. Nós tivemos uma oportunidade agora. Várias pessoas receberam, por exemplo, um auxílio que talvez utilizou e talvez não utilizou. Talvez você recebesse aquele auxílio e pensasse assim: eu vou fazer uma reserva, eu não vou comprar uma roupa nova, que eu não estou precisando de uma roupa nova. Ou eu não sou uma centopeia, eu não preciso comprar mais um sapato. Nada contra os sapatos, né? Toca na ferida das mulheres, as mulheres já me olham assim, atravessado. Desculpa a questão do sapato. Mas talvez você não está precisando de mais um sapato. Tem problema você ter mais um sapato? Não. Mas talvez você não está precisando de mais um sapato. Você podia guardar aquele recurso que chegou na sua mão e que naquele momento você não tem a necessidade dele para o dia que você tiver necessidade. Tivemos a oportunidade do 13º, mas você já pega o 13º pensando o que você vai gastar. Você já pega pensando assim: meu Deus, o que eu vou gastar? Você não pega nem pensando no que você vai pagar, você pega pensando no que você vai gastar. Você não pode ter essa mentalidade, vai te levar para o buraco. É porque a mentalidade nossa é assim: ah não, vamos viver, vamos aproveitar enquanto a gente está vivo, vamos viver. E aí você fica vovozinho, e você com essa mentalidade, agora você não tem nada, você está enrolado, você está passando dificuldade, sendo que você poderia estar melhor, está em condições melhores. Então hoje você pode tomar uma decisão, agora, nesse momento, de seguir alguns desses conselhos. Olha aí, mais conselhos. Cultive um coração generoso, não seja fiador de ninguém. Aquele amigo chega assim: ó, viu, me empresta tanto aqui que depois nós vamos lá alugar um lugar, daí se você puder colocar no seu nome. Não faça uma coisa dessa, a Bíblia já diz para você não fazer. Que se você fizer, você sabe que a dívida é sua, porque aquela dívida é sua. A Bíblia fala: não seja fiador de ninguém. É proibido, pastor, ser fiador de alguém? Não é proibido ser fiador de ninguém, mas quando você ser um fiador, saiba que aquela dívida é sua, aquela dívida passou a ser sua também. Casados aí, ó, não gaste sem o consentimento do seu esposo, da sua esposa. Às vezes dentro de casa vira parece um jogo de espionagem. Fica um assim: se eu gastei, não posso descobrir, daí tal. Amor, cadê aquele dinheiro? Se a gente diz: não tem, agora aquele dinheiro eu comprei material escolar. Comprou nada, gastou lá com Tupperware. Mas vai falar que Tupperware, o marido já falou que não era para comprar mais Tupperware, que já não tem onde colocar Tupperware. E o contrário também. Às vezes o cara vive comprando as pecinhas pro brinquedinho dele, o carro dele. E mais uma pecinha, e mais uma pecinha. E eu estou me vindo na cabeça aqui, mas tem tantos exemplos que eu poderia dar para você. Então, numa família, o que é meu é nosso. Então, o que é de um é do outro. Então, vocês têm que administrar junto, têm que decidir as coisas junto. Não é que tem que construir as coisas junto, não tem que fazer nada escondido um do outro, porque a tua casa não vai prosperar assim, jamais vai prosperar. Você ficar escondendo as coisas que você está fazendo, você não precisa disso. Pelo contrário, você tem que entender que vocês podem prosperar juntos, em família. Ou seja, é tudo de vocês. Então jamais traga essa maldição para a casa de vocês de ficar escondendo uma coisa um do outro. Porque quando você está escondendo, às vezes, aquele dinheiro que era para um determinado fim, você acaba ajudando o filho que não deveria ajudar mais. Ou maquiando alguma situação que você não quer que descubra. Não vai prosperar. Aí você pode falar: pastor, mas eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Mas você está trazendo maldição na sua casa, está trazendo divisão dentro do seu próprio lar. E às vezes uma circunstância que você tem lá, um hobby, uma coisa, uma situação, não tem problema nenhum, mas você não precisa se esconder da sua esposa ou do seu esposo. Chega lá e conversa: eu queria comprar isso daqui, eu queria ajudar tal pessoa, eu queria abençoar aqui a minha mãe, meu pai, meu filho, enfim, chega ali e fala, abre o jogo, conversa. Pastor, mas não tem conversa em casa.
Tem que ter conversa na sua casa. Traz a bênção de Deus para o seu lar. Faça sempre esse ajuste. Corte o supérfluo. E lembre de uma coisa: todo dinheiro conquistado desonestamente, ele vai sumir da sua vida. Tem um ditado do mundo que diz: dinheiro que vai fácil, vem fácil, vai fácil. Mas eu quero traduzir isso aí espiritualmente para você. Tudo que você conquista injustamente, desonestamente, isso aí vai desaparecer da sua vida, na sua vida ou na vida dos seus filhos, na descendência. Então, não conquiste nada indevidamente. O que é seu, o que não é seu é da outra pessoa, é dos outros. Então, cuide com isso. Eu tenho ensinado vocês 3 princípios. O primeiro princípio que eu ensinei vocês foi o dízimo. E a nossa igreja é repleta de pessoas que são fiéis, são comprometidas, entenderam esse princípio, praticam esse princípio. Eu tenho meu tempo de conversão, é o tempo que eu pratico esse princípio na minha vida, nos melhores momentos e nos piores momentos. Um outro princípio, o princípio do dízimo é a fidelidade. E a fidelidade a Deus consagra, santifica o recurso dentro da nossa casa. O outro princípio, e 2 que eu vou trabalhar hoje, é a oferta. A oferta é uma gratidão, é um ato de gratidão, é um ato de generosidade a Deus, porque você está indo além. E diante da oferta, não tem um valor específico, não tem uma condição específica, é aqui, do coração. Tem que vir do nosso coração a oferta. A oferta tem que nascer aqui do coração. A oferta ela brota aqui. 2 Coríntios, sabe lá comigo, 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 7. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui é o princípio da oferta. O princípio da oferta ela não é uma obrigação, no sentido de você, tem que ser esse valor, tem que ser aquilo. Não, é do teu coração. O que Deus colocou no seu coração? Às vezes a sua oferta vai ser inclusive maior do que o seu próprio dízimo. Às vezes a sua oferta vai vir de diversas formas. É uma oferta ao Senhor, é uma oferta alçada. Eu li um texto bíblico na semana passada, que foi Malaquias, e Malaquias nos ensina, fala assim, aonde o Senhor está dizendo assim, vocês têm me roubado, e o profeta fala assim, aonde, Senhor, nós temos te roubado? E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, apesar de não ter algo específico, um valor específico, é do coração, mas o Senhor está dizendo que esses dois princípios são importantes. Esses 2 princípios são importantes. Então, às vezes, deixa eu até orientar você aqui, às vezes você separou e falou assim, eu quero dar de oferta, R$50, mas é tudo que eu tenho para ofertar. Tem problema você vir num culto e você dar toda essa oferta de uma vez só? Não tem problema nenhum. Mas você pode também dividir esse recurso para todos os cultos do mês que você vem e você trazer uma parte desse recurso todo culto. Você está vindo diante do altar trazer a sua oferta, ou seja, você está fazendo o que Deus colocou no seu coração, mas você não está fazendo de uma maneira irracional, você está fazendo aqui, você sabe o que você está fazendo, você está oferecendo a Deus, ofertando ao Senhor, de todo o seu coração, e Deus vai derramar a bênção sobre a sua casa. A oferta, você está agindo com um ato de generosidade, com a oferta você está agindo com um ato de entrega, e a oferta é bem diferente da esmola, porque a esmola, você dá a uma pessoa que está precisando, mas nem sempre ela merece. Você vê uma pessoa na rua lá, ela está numa situação difícil, ela precisa, às vezes está numa condição lá, que às vezes até está embriagado ou drogado, mas você quer ajudar, você está com dó daquela pessoa, você dá porque ela está precisando, não porque ela merece.
porque às vezes está tudo brigado com um parente, brigou com não sei quem, fugiu da casa do pai e da mãe, e fez um crime, fugiu da cidade, e vai saber a situação. Mas ela precisa, naquele momento, você ajudou, aquilo ali é uma esmola. Mas a oferta não. A oferta você não dá porque se precisa da oferta. A oferta você dá porque o Senhor, Ele merece aquela oferta. Você está ofertando como um ato de gratidão a Deus pelo que Ele está fazendo na minha vida, na sua vida. E o maior exemplo bíblico que eu vejo disso está lá em João capítulo 12, que é o exemplo de Maria. Não sei se você lembra da Maria que veio aos pés de Jesus. O que ela fez? Por isso que a oferta, o momento que nós entregamos a nossa oferta, nosso dízimo aqui, a maneira que nós lidamos com o dinheiro dentro da nossa casa também é a adoração. Tanto que o Senhor vai dizer assim, ó, cuide, você tem que escolher a quem você vai servir, ou a Deus ou ao dinheiro. Se o Senhor está fazendo uma comparação com Deus ao dinheiro, quer dizer que algumas pessoas podem correr o risco de adorar o dinheiro. Então, quando você lidar da maneira certa com o dinheiro, você também está prestando o verdadeiro culto a Deus. É um ato de adoração. Aquela mulher pega o que ela tinha, que era a reserva dela, ela fez uma reserva. Olha só, ela fez uma reserva. Ela pegou a reserva dela, o que ela guardou para que quando ela se casasse, talvez. E o que ela faz com essa reserva? Que era um perfume, estava guardado em perfume. Ela pega essa reserva e ela vai até os pés de Jesus. Ela abriu aquele vaso de alabastro e ela despejou aquele perfume aos pés de Jesus. Aquilo foi uma grande oferta dela, que ela fez em honra ao Senhor. Ou seja, o Senhor precisava daquele perfume, o Senhor precisava daquela atitude dela, tanto que várias pessoas ali se incomodam com ela, porque quando você de fato se entrega a Deus, desde a sua conversão, se entrega de verdade, as pessoas que estão ao redor às vezes se incomodam com você. Quando você começa a lidar com o dinheiro da maneira certa, as pessoas se incomodam com você. Até elas chegam e falam assim, cara, para de bobeira, vamos lá fazer tal coisa, vamos lá gastar, vamos lá. Você fala, cara, não, eu estou lidando de uma maneira diferente com o dinheiro agora. E também é os primeiros, que quando você começa a prosperar, vai dizer assim, ah lá, tá metido, tá, não sei o que lá. É os primeiros que começam também a tacar pedra em você. Ah, alguma coisa fez. Por que está andando aquele? Por que está comprando aquele negócio? Por que está... Alguma coisa. Né? No mundo falava assim, já deve estar mexendo com droga. No mundo não é assim? Quando vê uma pessoa assim, essa pessoa ficou rica de uma hora para outra, melhorou a vida dela, deve estar mexendo com droga. Mas do cristão vai falar o quê? É Deus, meu querido. É Deus. Aquela mulher pega o que ela tinha, ela desperdiçou, vou usar essa palavra, ela desperdiçou aos pés de Jesus. Judas falou assim, meu Deus, para que desperdiçar isso aí? Podia ter comprado comida e dado para os pobres. Judas estava pensando na oferta como uma esmola, pensando assim, vamos dar, não necessariamente só a quem merece, mas a quem está precisando. E Jesus falou assim, bom, vocês sempre vão ter a oportunidade de ajudar quem precisa, porque sempre vai ter pessoas que precisam perto de vocês, vocês sempre vão ter a oportunidade, mas ela escolheu me honrar nesse momento, e o que ela está fazendo vai ser lembrado. Ela estava honrando, ela estava ungindo Jesus em vida. Tem um outro ditado também, que às vezes tem pessoas que falam assim, se eu for fazer alguma coisa por alguém, eu vou fazer em vida, não na hora da morte dela. Se eu for visitar a pessoa, eu vou visitar em vida, não vou visitar ela morta. De certa forma, está certo. Está aí as pessoas, olha as pessoas do seu lado, essas bênçãos do seu lado. Olha essas vidas aí preciosas do seu lado. Agora vamos ser sinceros, quantas vezes que você, por causa de dinheiro, às vezes acabou se desentendendo com essa pessoa especial que está do seu lado. Está uma disfarçadinha assim, pensa assim, não, eu não. Às vezes acaba se desentendendo. Irmãos na fé, que acabam se desentendendo por causa de dinheiro. Há muito tempo atrás, quando eu me converti, os problemas na minha igreja local que eu me converti era o seguinte,
era rolo de carro. Meu Deus do céu, pensa um negócio para dar problema, era rolo de carro. Aí o irmão era uma bênção, era um homem de Deus e adorava a Deus. Mas daí vende o carro para o irmão e não fala que o motor estava quase fundindo. O motor funde, aí o outro não quer pagar, fala não, o motor estava fundido, e começam os problemas. Ou seja, está brigando por causa de mamão, porque não teve honestidade, não teve o princípio certo. E às vezes está dentro da nossa casa esse câncer corroendo, porque não tem Marias que estão como ela, que estão pegando o que tem e colocando aos pés de Jesus, está pegando o que tem e colocando aos pés de Mamon. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja do diabo também cobra dízimo, e cobra mesmo, mas não cobra o dízimo que é 10%, cobra às vezes 90%, 80%, 95%. Às vezes o cara é um baita de um cara, é um trabalhador, uma pessoa abençoada, meu Deus, como trabalha, pessoas que, como que trabalha? Pega o salário dele, que custou tanto para ele, vai lá pagar o bar, deixa lá, às vezes falta o dinheiro para pagar o bar, fala assim, no mês que vem eu trago um pouco mais, todo o salário, pega o salarinho dele e vai lá, pagar a droga que usou, porque não tem a presença de Deus, e vai tudo o dinheiro embora. E só fazendo a comparação, às vezes está num ambiente desse aqui, fala assim, pastor pedindo dinheiro, não estou pedindo dinheiro, porque começa a servir ao dinheiro e não a Deus de verdade. Diga comigo, ofertas são sementes. Aqui no texto de Coríntios, o versículo 10 diz assim, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Você tem um privilégio muito grande de estar aqui nessa noite, você que está na sua casa acompanhando essa mensagem. Eu estou passando para você princípios que podem mudar toda a sua história, toda a sua vida. Princípios que podem mudar toda a história dos seus filhos. Segura esses princípios com você. Pega essa semente e comece a plantar ela. Pega essa semente e planta. Semeia hoje. Aí Deus vai dar mais uma semente para você amanhã. Semeia amanhã. Deus dá o pão, come o pão. Deus deu uma semente, não come a semente, planta ela de novo e começa a plantar. Todo dia vai plantando, e Deus começa a mudar as histórias. Que nem eu disse semana passada, não adianta você ser fiel só e você não ter sabedoria. Eu estou te ensinando a ter sabedoria. Busca sabedoria. Então você olha de repente uma pessoa hoje que é bem sucedida. Às vezes tem pessoas que vêm de famílias que já são bem sucedidas, e você pensa, mas será que a minha família nunca vai ser assim? Vai ser assim, vai ser uma família melhor, a sua família vai prosperar sim, mas que isso também não seja o seu coração, que isso não seja o motivo do seu coração em você buscar Deus. A motivação correta, tenha a motivação correta, tenha a motivação correta no que você está fazendo. A todo momento nós precisamos fazer uma revisão da nossa vida e corrigir motivações. Por isso que todo tempo você vai ter que pegar o recurso da sua casa, aquele papelzinho que você anota as coisas, ou no computador, onde for, você vai ter que sentar com a sua família, você vai ter que fazer uma revisão, para você rever como que está a motivação do coração. É isso mesmo, estamos no caminho certo. Você também precisa rever a tua vida com Deus sempre. Eu tenho que rever minha vida com Deus sempre. A motivação certa, o momento certo. Por que eu estou fazendo isso? Tem um princípio, tem que ter uma razão. Porque quando a gente caminha por princípios, por valores, cada vez que eu estudo mais a política, mais eu me decepciono com a política. Eu vejo que a política, por exemplo, as pessoas não têm princípios. Elas estão em busca de um poder só. Elas não têm princípios. Elas não têm valores. É o partido A brigando com o partido B, é um outro botando um para brigar, tipo atiçando um ao outro para briga. Não tem princípios, não tem valores.
fala que tem princípios, fala que tem valores, está escrito no papel, mas não tem. Então, se você, meu querido, quer se salvar de toda essa circunstância e prosperar mesmo no tempo da sua aflição, comece a trazer princípios para a tua casa, inculca eles na cabeça dos seus filhos, coloca dentro do coração dos seus filhos, que eu tenho certeza que não vai ter conjuntura política, situação econômica que vai destruir a sua vida nenhuma, porque se Deus precisar mover as coisas, falar assim, não, agora você vai ser o José. Você passou lá pela casa do Potifar, você passou pelo calabouço, você é fiel, você vai ser o José, eu vou colocar você de José. Deus faz isso. Então é a fidelidade, mas é a sabedoria de Deus. Busca essa sabedoria. Tem um ditado que diz assim, casa de ferreiro, espeto é de pau. Ou seja, o cara é ferreiro, mas o espeto lá é de pau. O que significa isso? Às vezes tem pessoas que sabem lidar com dinheiro, estudaram, sabem lidar com dinheiro, mas não têm sabedoria em aplicar dentro da própria casa. Eu conheço até muitos pastores que são assim, eu conheço muitos cristãos que são assim, que conhecem a palavra de capa a capa, mas é casa de ferreiro, espeto de pau, não aplica na casa, não funciona na casa. Conhece os princípios, conhece os valores, mas não aplica porque não tem a coragem de aplicar, não tem a dedicação de aplicar. Pega esses princípios que eu estou dando para você hoje e aplica na sua vida. Você sabe quem que você é? Você sabe quem é você? Sabe ou não? Quem que é você? Quem sabe o RG decora aqui? Sabe, fala o seu RG então. Olha lá, 1, 2, 3, 8, 231, 229, traço 3. Agora você sabe quem que você é diante de Deus ou não? Você sabe o seu DNA do céu? Você conhece o seu DNA do céu? Você sabe quem que é você? Você tem noção de quem é você? De quem você é em Deus? Deus quer nos ensinar. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente descobre, a gente acredita, a gente lê na palavra, a gente recebe no nosso coração, eu sei quem eu sou. A partir desse momento as coisas começam a ser diferentes no nosso coração, porque tem muitas pessoas então, que estão tudo enroladas financeiramente, às vezes mesmo sendo pessoas que têm boas condições. Sabe por quê? Porque não sabem quem elas são. Porque hoje ela vê alguém e o jeito daquela pessoa, ela fala assim, eu quero ser aquela pessoa. E daqui a pouco ela cansa e muda e olha ali, não, agora eu quero ser aquela pessoa. Não, agora eu quero viver como aquela pessoa, agora eu quero ter o estilo daquele ali, e vai pegando o jeito. Ou seja, não sabe quem é. E por não saber o quem é, desperdiça a vida. Por não saber o quem é, porque jamais vai prosperar no tempo da aflição. Pelo contrário, vai ser a vaca gordinha que vai ser comida pela vaca magrinha. Vai ser destruído, vai ser dissipado. Então a oferta é a semente. Fala, mas eu não tenho tanto assim. Pega lá o Netflix, é vintão por mês, mas se você guardar vintão por mês, você vai ter uma semente, começa a plantar. Ah, não, mas o Netflix não. Então pega outra coisa, a Coca-Cola. Uma garrafa de Coca-Cola 2 litros dependendo do dia que você comprar, é 6, é 7, é 8. Pega lá, né? Não acostuma comer carne todo dia não. Depende, você vai comer carne hoje, mas será que você pega o jeito de comer todo dia, né? Mas se acostuma a comer todo dia. Vamos fazer um churrasco hoje? Vamos, beleza. Daí amanhã fala assim, nossa, viu? Vamos fazer um churrasco hoje? Vamos. Daí pega o outro e fala assim, e aí, vamos fazer um churrasco hoje? Mas meu Deus do céu, vamos na loja 10 hoje? Não tem o que fazer, vou lá na loja 10, comprar umas coisinhas. Você saiu para gastar 5 na loja 10, comprar de 5 não, 10 reais. Chegou lá e agora gastou, meu Deus do céu, 150. Não, amor, estava muito barato. Eu não podia perder essa oportunidade.
É os homens que encomendaram essa daí, tá? Porque eu falei do joguinho semana passada, eles falaram assim, pastor, fala da loja 10, fala da loja 10. Eu falei, tá bom, eu vou falar da loja 10. Eu não sei se existe homem viciado em loja 10, acho que não, né? Pode ter também. Eu sei que tem uns viciados na cacheta, mas na loja 10 não. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meu querido, é o princípio, é a semente, pega ela e planta. Pega essa semente e planta. Mateus 13, 23 vai dizer assim, ó, que existe 4 tipos de terra, a semente é a mesma, ela cai na terra com pedras, na terra com espinho, na terra que está à beira do caminho e numa terra fértil. Na terra fértil ela germina, ela cresce e ela dá fruto, e a Bíblia fala assim, a 30, a 60 e a 100 por um. O que significa isso? Significa que aquela semente, que era uma semente, ela multiplicou. E aqui tem uma linha bem tênue, que você vai ter que cuidar. Quando você pega a semente, você não pode ter ganância, você tem que ter fé. Quando você pega uma semente para plantar, é por isso que eu deixei a oferta para o final, para a gente já colocar em prática o que a gente vai fazer. Porque você traz a sua oferta, mas às vezes você não faz a oferta da maneira certa. O que você tem que pegar é uma semente, eu estou plantando a semente, mas eu tenho que plantar da maneira certa, com propósito, sabendo que ela vai germinar. Você não planta com ganância, você planta com fé. Você planta sabendo, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai dar fruto. E você começa a gerar pela fé, assim, aí sim você está gerando, porque você está no ciclo, você está trabalhando, você está pegando, recebendo de Deus a semente, você está plantando a semente, e essa semente vai crescer, vai te dar fruto, que vai vir nas tuas mãos de novo, e que você vai pegar a semente e se plantar. Pastor, como que eu faço para colher mais? Começa a plantar mais. Mas hoje planta a semente que está na sua mão. Planta, organiza a sua vida, planta a semente que está na sua mão. E o último princípio que eu quero ensinar você, e esse princípio ele não é uma obrigação, ela também é uma oferta, mas ele não é uma obrigação, é o princípio das primícias. As primícias é uma oferta que é dada ao sacerdote, ao pastor. E eu quero falar com bastante cuidado para você, para que você não interprete mal, mas antes de qualquer coisa eu quero dizer para você, esse é um princípio que eu pratico. Todo mês eu pego uma parte, eu pego essa semente e eu planto na vida do meu pastor. Essa oferta também é uma atitude de honra, ela não é uma atitude de, vou ajudar lá porque está precisando. Não é. Porque os pastores, ou na nossa igreja no caso, o pastor tem um salário da igreja. Mas aquela atitude que você está gerando, e isso acontecia também tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os sacerdotes recebiam parte do dízimo que era dado no templo, eram ofertas em coisas de cereais e animais. E o sacerdote recebia os primeiros frutos. Ou seja, nasceu o primeiro lá, a ovelhinha lá, era a primeira ovelhinha. Não importa se ela era branquinha, manchadinha, o que era a primeira ovelhinha, primeiro fruto, levava para o sacerdote. Era uma atitude de honra com o sacerdote. No Novo Testamento a gente vê essa atitude quando Paulo diz assim, né? Olha aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Vamos lá, Gálatas 6, versículo 6. Diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, honra. O que é essa oferta de primícias? É uma atitude de honra, simplesmente isso. É uma atitude de honra, não é uma obrigação. Olha aí, não é uma obrigação, ninguém é obrigado, você não está sendo amaldiçoado por causa que você não dá uma oferta de primícia, de maneira alguma. Mas é uma atitude de honra.
Você pega aquela oferta e você está lá entregando para aquele que te ensina, para aquele que pastoreia você, e ele está abençoando a casa dele, a família dele, para que a família dele possa prosperar, possa ser abençoada. É uma atitude de honra, é isso que é. E a Bíblia vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho. Faz alguns anos que eu comecei a praticar esse princípio. Eu posso dizer para você que essas sementes, elas têm voltado de diversas formas na minha vida, na minha casa e na minha família. Deus tem prosperado a minha vida. E eu não venho de um berço de ouro, eu não tenho extorquido, enganado ninguém. Eu sou um homem de Deus, um homem honesto, um homem que anda com Deus. E sobre a vida dos meus filhos, todas essas sementes que eu já estou plantando, eles vão colher lá na frente. E aqui eu estou colocando diante de vocês, como igreja, a minha igreja local que eu estou pastoreando. Você tem aqui vários princípios que está nas suas mãos. E agora você decide se você vai colocar em prática esses princípios. Se você essa semana de repente vai lá sentar com a sua família, colocar em ordem as suas condições financeiras, reorganizar a sua vida, falar: Deus, aqui ó, nós precisamos da tua graça. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos se organizar. Eu já testemunhei aqui uma vez para vocês, nós nunca fomos descontrolados, mas um tempo nosso cartão de crédito estava muito alto. Sabe naquele ponto que você pega o salário do mês e você paga todo o cartão, ajeita as coisas e já fica sem dinheiro? Eu falei: mas não podemos viver desse jeito. E a gente pediu a graça de Deus, a gente semeou e a gente pediu a graça de Deus. Um dia eu olhei na fatura do meu cartão, estava lá assim ó, foi inédito, estava assim, 0. Eu cacei de um lado do outro, fui na internet e falei: mas não deve estar certo, olha só a cabeça, não deve estar certo. 0, não tinha nada no cartão. O cartão veio zerado, porque um dia nós sentamos, nós se planejamos, nós se organizamos, nós se limitamos em algumas situações, mas nós oramos e colocamos diante do Senhor. Senhor, precisamos da tua graça. E uma das coisas que a gente fez nesse dia, nós pegamos uma oferta e nós semeamos. E a oferta que nós fizemos é assim, essa oferta que nós fizemos foi assim: nós colocamos diante do Senhor o valor do dízimo que nós precisávamos. Nós plantamos a semente do dízimo sem ter recebido ela. Era o dinheiro que nós precisávamos para se organizar. Colocamos diante de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus nos abençoou. Deus estendeu a mão. Deus vai abençoar o celeiro da sua casa. Deus quer abençoar a sua casa. Deus não quer só abençoar o irmão que está do seu lado. Deus não quer só abençoar o outro que está lá. Deus não quer só abençoar a mim, não. Deus quer abençoar você. Mas Deus está às vezes esperando só uma atitude nossa. Qual que é a atitude nossa? Senhor, eu preciso aprender a lidar com isso. Me ensina. Senhor, eu vou começar, eu vou ser fiel. Senhor, eu vou ser generoso. Senhor, eu vou honrar. Senhor, eu não vou colocar ganância no meu coração. Eu vou viver de uma maneira simples. Eu vou viver de uma maneira simples. Nós vamos viver de uma maneira simples, mas contente no nosso coração, feliz. Você está no lugar certo. Você está vivendo no melhor tempo da sua vida. E aqui nesse lugar é onde estão as pessoas mais ricas desse mundo. É dentro da sua casa que está chegando a riqueza do mundo. Eu tenho orado assim ultimamente. Eu tenho orado e falado: Senhor, a riqueza desse mundo é toda sua. E muito dessa riqueza está na mão dos ímpios, está na mão daqueles que não te conhecem, daqueles que não te honram. Tira da mão deles e coloca na mão das pessoas que têm te servido, das pessoas que têm sido fiel. Então, meu querido, você vai ver um ciclo se fechando e um outro começando. Um tempo em que Deus está levantando as pessoas que farão a diferença. É você. Comece a acreditar nisso. Comece a dar passos acreditando nisso. Por isso que eu já fiz toda uma introdução antes, mesmo sendo seu pastor há tanto tempo, falando assim: ó, não ache que eu estou querendo que você dá uma oferta maior para a igreja, que você dá o seu dízimo, que você dá a sua primícia. Eu não estou fazendo isso.
Eu só estou ensinando você, eu quero que você cresça ao seu nível. Eu quero que você melhore a sua vida, eu quero desafiar você. Eu quero ajudar você a botar em ordem a sua casa, a botar em ordem a sua vida, a trazer a bênção de Deus para a sua vida. Esse é o caminho. É o caminho certo para você. É o caminho bíblico para você. É o caminho que vai te ajudar. É onde essa mudança que está acontecendo vai chegar na sua mão. E você não vai precisar invejar ninguém nessa terra. Você não vai precisar se entristecer com que uma pessoa está indo bem, não. Você sabe quem você é. E você sabe que Deus está derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Agora não era a hora, era no comecinho. Você vai achar que está começando o culto. Vamos ficar de pé. Isso aí foi só um combinado para mostrar a hora que está a hora de acabar. Nós vamos ter um momento de oração. Eu sinto também que é um tempo de arrependimento. Porque às vezes você, olha só o que eu vou dizer para você, às vezes você acha que você só está pecando, errando, não dando o seu dízimo ou não dando uma oferta. Não, também. Mas às vezes onde você está errando, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, mas você não usa bem as coisas que Deus deu para você. Você não usa bem a inteligência que Deus deu para você. Você não usa bem a saúde que Deus deu para você. Você não usa bem a residência que você mora, o lugar que você vive, as coisas que Deus colocou na sua mão. Você não usa bem nem o seu próprio corpo. Usa indevidamente. Então é preciso haver arrependimento para que a gente possa organizar a nossa vida. É preciso haver um arrependimento da nossa parte. Fala, Senhor, eu quero ser como o Barnabé, que teve o coração dele entregue ao Senhor. Senhor, eu não quero ser Ananias e Safira, que fica tentando ser o que não é, fica tentando mostrar o que não é. Eu não preciso disso. Meu querido, aqui nós estamos no mesmo nível, nós não precisamos disso. Diante de Deus nós somos filhos, mas a atitude daqueles filhos que decidem ser Abel e daqueles que decidem ser Caim vai determinar o seu futuro. Abel pegou o primeiro fruto, pegou o que ele tinha na mão de melhor e ele ofereceu ao Senhor, sem nenhuma intenção maldosa ou escusa. Agora, o que Caim fez? Ele também deu, talvez a oferta de Caim foi até melhor, mas não foi daqui, ó. Não foi com os princípios certos, não foi com o coração certo. Feche os seus olhos. Como eu quero que você melhore a sua vida, como eu quero que você prospere, como eu quero ver essa palavra se cumprir na sua vida, que a riqueza do mundo está mudando de mão, como eu quero que isso aconteça, como eu desejo isso, como eu desejo ver a sua família andando com Deus, ver os seus filhos crescendo num ambiente onde tem um ambiente da presença de Deus, como eu desejo ver aquilo que você tem como trabalho, a obra das suas mãos prosperando, como eu desejo ver isso, como eu desejo olhar para a sua família e ver as coisas indo bem, como eu desejo ver aquilo que você tem plantado com as suas mãos, colhendo os frutos a 100 por 1. Esse é o desejo do meu coração. Agora, Deus é muito melhor do que nós. Imagina o desejo do coração do Pai com a gente. Nesse momento, se você precisa de repente se arrepender de alguma situação, você sente no seu coração, coloca diante do Senhor agora. Nós vamos estar cantando um louvor, coloca diante do Senhor. E num segundo momento, eu gostaria que você trouxesse a memória. Às vezes eu falando aqui para você, você foi lembrando de tantas situações que você tem que resolver. Você foi lembrando das pendências que você tem, dos limites que estão diante de você que você não consegue ultrapassar. E nós hoje vamos fazer um ato de fé, que quando a gente for trazer a nossa oferta aqui e trazer o nosso dízimo, nós vamos fazer de uma maneira então diferente. Nós vamos fazer como um ato de fé, como se nós estivéssemos rompendo esse limite. Comece agora a gerar, porque às vezes, meu querido, a riqueza que você está precisando não é nem o recurso, não é nem a condição financeira. A riqueza que você está precisando é a paz dentro da sua casa. A riqueza que você está precisando nesse momento é a alegria de volta na sua casa, é a restauração da sua família, é a restauração do amor com o filho. Às vezes a riqueza que você está precisando, ela não se resume só na questão financeira. Isso é a prosperidade, é a plenitude.
A prosperidade de Deus é a plenitude, é na nossa saúde. Eu tenho declarado, Senhor, o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da nossa casa, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. Consagre a Deus nesse momento, consagre ao Senhor a tua vida. Pode diminuir as luzes. Eu quero que as pessoas tenham um momento de oração individual com o Senhor, que você tenha o seu momento de oração com Deus. Deus conhece as suas condições, Deus conhece o seu coração. Eu sei que há pessoas aqui com um coração tão generoso, há pessoas que me encontram e falam: pastor, quando acontecer tal situação, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ajudar tal pessoa, eu quero comprar aquilo para a gente fazer tal coisa. Eu sei do coração de vocês, eu sei dos sonhos de vocês, eu sei dos sonhos de muitas pessoas aqui. Deus também sabe. Coloca diante de Deus esse momento, comece a gerar pela fé isso, comece a construir isso pela fé, comece a trazer agora nesse momento pela fé. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos. Nós pedimos a tua graça, Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, o seu amor, Pai, sendo manifestado. Senhor Deus, nesse momento, Deus, essa palavra possa gerar frutos nos seus corações.